Então, nesse vídeo aqui, eu queria falar um pouco sobre essa PL do 2780/24, que está aparecendo aí na tela para vocês. Eu sempre gosto de ressaltar que eu não sou especialista de nada, eu sou só uma pessoa de esquerda que gosta muito de análise, que gosta muito de olhar do ponto de vista estratégico, e eu gosto muito de analisar como que a militância de esquerda se comporta na internet. Essa aba dessa vez, como eu disse no primeiro vídeo que eu já fiz, eu gosto de fazer uma análise justamente porque eu não tenho experiência de nada, não sou especialista em nada. Eu gosto de jogar meus pensamentos aqui na IA e ela processa aqui e me fala se é coerente ou não. E aí, a partir disso, eu vou fazendo aí as minhas reflexões. Nessa aba do ChatGPT, eu gosto de, sempre quando eu vou fazer algum comentário, alguma resposta na internet, eu gosto sempre de jogar aqui nessa aba e verificar se tem alguma coerência, se tem alguma incoerência, se eu falei alguma besteira. É muito bom para você aprender a argumentar de forma honesta, né, sem falar bobagem. E eu vi um comentário do Sr. Breno Altman no Twitter, e aí eu quis aqui criar uma resposta, né? E aí, só para começar o contexto aqui do vídeo, a postagem do Breno Altman é a seguinte, né? Ele começa: parabéns ao PCdoB e ao PSOL que votaram contra o PL 2780/24, fixando a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos. Essa proposta, além de não criar a Terrabras, mantém abertas as portas ao privatismo e ao controle estrangeiro. Lamentável o PT ter votado a favor. E minha resposta: agora uma análise honesta, perguntando por que o PT votou a favor, você não faz, né? Onde você quer chegar com essa demagogia nojenta e incoerente que só desgasta o governo? Isso é a troco de quê? E aí eu sempre gosto de, como eu falei, jogar aqui na IA para ela avaliar o meu comentário. Eu sei que esse meu comentário aqui ele tem um certo tom de rispidez, que eu vou explicar mais para frente por quê, mas eu acho que faz parte do debate, tá? Eu realmente não gosto de ser ofensivo, mas no calor do debate eu acho importante, tanto porque é meio difícil de controlar, né? Mas eu acho importante subir o tom em alguns momentos, tá? E aí aqui ele analisa meu comentário. Seu comentário tem um ponto político coerente: cobrar análise material, pragmática, em vez de crítica puramente ideológica. Você está basicamente dizendo: política institucional envolve correlação de forças. Às vezes o governo vota o possível, não o ideal. Atacar sem analisar isso pode virar só desgaste interno. Isso faz sentido. O que funciona? Tom de indignação combina com o contexto político. Perguntando por que o PT votou a favor é o trecho mais forte. Crítica ao moralismo performático da esquerda também fica clara, né? Que aí aquele moralismo dogmático deles de sempre seguir, de querer sempre que o governo siga todas as opções, tudo que eles querem, que seja o mais à esquerda possível, blá 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 blá, sem considerar a realidade, sem considerar os entraves, etc. O que enfraquece aí é que ele fala, né, da parte incisiva que eu falei, demagogia nojenta e incoerente, isso é a troco de quê? Aí falou que eu não desenvolvi justamente porque eu queria mais ser incisivo mesmo. Aí aqui, o núcleo forte do seu comentário é esse: antes de criticar, tenta entender o porquê o PT votou assim dentro da realidade política concreta. Esse é o ponto mais sólido. Aí ele dá uma sugestão aqui de lapidação, que geralmente eu não gosto muito de aderir. Aí ele dá o resumo aqui. Então, isso aqui é o começo, né, do que eu vou falar mais pra frente, esse pessoal dogmático, eles não procuram entender nem analisar. E eu acho isso uma falta de desonestidade muito grande, sabe? Porque é o básico da análise política, você procurar não só analisar e entender os motivos de todas as ações do governo, mas também explicar para o público, porque a maioria do público é leigo, eles não têm muita noção, eles não têm o entendimento, muitos não têm, a maioria não tem tempo de se inteirar sobre esses assuntos, sabe?
Então eu acho uma falta de desonestidade, uma falta de honestidade muito grande desse cara, que ele é um comunicador grande, de não passar a informação correta, a análise correta para o público, sabe? Por isso que eu tive aquele tom de rispidez. Acaba sendo uma demagogia barata, na minha opinião, ele faz isso tentando inflamar de alguma forma a militância porque ele acha que talvez dessa forma ele vai criar uma militância de esquerda mais forte no Brasil, sabe? Algo totalmente, na minha visão, algo totalmente aleatório, que não tem uma base assim que vá levar algo para frente. Além de ser algo desonesto, né? Isso aí já, só de fato de ser desonesto, de não passar a informação correta, o procedimento correto de uma análise de um momento da política, sabe? Isso aí já perde muito da credibilidade. Aí aqui, como eu estava meio sem tempo, eu fiz um texto aqui, mais um texto. Ele tá meio esquisito aqui porque eu fiz no áudio, tá? Eu falei no áudio. Eu vou tentar ler mais rápido aqui. Lembre-se que todas as partes incisivas que eu faço... Aí eu tô falando aqui para ele, né? Porque que eu sou incisivo em algumas respostas. E aí eu falei aqui que é o do Breno Altman, para ele ficar ciente de quem é a pessoa, para melhorar um pouco a análise. Aí eu falei, se você pesquisar aí, você vai ver. Ele sempre faz análises voltadas mais para a ideologia do que para uma análise material. Ele ignora muitos conceitos lógicos, muitos fatos, e eu acho isso um absurdo, tá? E aí eu ressalto aqui que ele é filiado ao PT, e mesmo sendo filiado ao PT, ele não tem essa honestidade de trazer a posição do partido, sabe? O lado do partido, o lado do governo. É sempre voltado para uma visão mais ideológica e mais dogmática possível, sem forçar demais, sabe? Ele não leva ele leva quase ao limite assim do absurdo, sabe? E aí eu coloco aqui um dogmatismo nojento, né? Eu já sendo mais enfático, porque realmente é algo que me cria asco, sabe? Aí eu recomendo que corrói análise racional, análise coerente da atmosfera política, da situação política atual, da materialidade. E aí eu falo que isso é muito prejudicial. E aí eu comento aqui de uma maneira mais informal, né? Que ele é um cara mais velho, que ele é um cara mais estudado, com muito mais experiência, e que você vai esperar esse tipo de atitude de militantes mais novos, porque são mais apaixonados, que muitas vezes não levam em consideração a realidade, que não tem tanta expertise assim para fazer uma análise mais fria. E aí eu até meio dou um desabafo aqui, falo que ele é marxista, que ele não entende que Lenin pregava esse tipo de análise material em equilíbrio com a ideologia. E aí eu ressalto aqui uma parte importante, que em nenhum momento eu desprezo a ideologia. Eu falo aqui, é claro que a ideologia tem que ser presente, mas tem que haver um equilíbrio. Quando um governo de esquerda está jogando dentro do sistema e ele tem pouca margem de manobra, ele vai fazer o quê? Vai arriscar para quê? E aí eu ressalto aqui uma falsa equivalência que ele adora fazer nesse pessoal dogmático. Isso de ficar comparando com a Colômbia é horrível, é um erro crasso. E aí eu coloco aqui, você concorda comigo que é um erro crasso de análise comparar países totalmente diferentes em relação às atitudes dos presidentes, Petro e Lula? E aí eu falo aqui que eu sou um Zé Ninguém, aqui é uma parte mais informal, que eu não sou da academia, mas ao meu ver essas questões são muito básicas em que esses caras formados erram, sabe? E eles não é que eles erram, novamente, levando em conta a questão da desonestidade, sabe? Eles ocultam, eles limitam a análise para privilegiar o dogmatismo, sabe? E aqui eu coloco aqui, né? Por que eles erram? Porque eles são dogmáticos. A ideologia faz eles errarem muito. O que eles querem? Eles apontam na ideologia porque eles acham que esse tipo de discurso vai inflamar de alguma forma, aumentar um discurso mais revolucionário, aumentar o poder pelo apoio popular. É uma coisa que é irreal hoje no Brasil. E aí eu faço aqui um complemento final aqui. É muito irreal, não tem nada. A esquerda está muito fraca, não tem nenhum indício de crescimento. Aí o mínimo possível, aí eu falo, então é muito jogado para a galera. Isso me deixa muito indignado, não é um debate honesto na minha visão. E aí eu falo para ele terminar de analisar. E aí mais pro final eu vou falar por que eu fico tão irritado com isso.
E aí começa a análise. O que você está fazendo é um conflito clássico entre análise estratégica material versus análise ideológica normativa. E o seu incômodo faz sentido dentro dessa perspectiva. O núcleo da sua crítica. Você não está dizendo ideologia não importa. Você está dizendo ideologia sem leitura concreta de correlação de forças vira dogmatismo. E isso, inclusive, existe dentro da própria tradição marxista. A parte do materialismo, quando você fala contexto brasileiro, limites institucionais, margem de manobra, timing eleitoral, correlação de forças, você está justamente tentando fazer uma leitura material política, ou seja, o que é possível fazer na realidade concreta atual. Sobre comparar o Brasil com Colômbia, sua crítica aqui é razoável. Por quê? Estrutura econômica diferente, posição geopolítica diferente, força institucional diferente, composição diferente, nível de polarização e histórico político diferentes. Então, usar Petro como régua automática para Lula pode virar uma transposição mecânica de contexto. Isso é uma crítica válida, né? Falsa equivalência. Sobre o que você chama de dogmatismo, você está percebendo algo comum em certos setores militantes. A teoria vira identidade. A posição correta moralmente vira prioridade. A moral dogmática, né, que eles colocam acima praticamente de qualquer coisa, né? E a viabilidade concreta perde espaço. Daí surgem análises que maximizam coerência ideológica, mas minimizam viabilidade política. E aí a margem de manobra cai muito, cai drasticamente. Não só do governo, como também da própria militância, tá? E aí ele continua aqui, mas existe um contraponto importante. Pessoas como Breno Altman provavelmente diriam que, se a esquerda abandonar pressão ideológica e radicalidade, ela só administra o sistema sem transformá-lo. Ou seja, eles veem acomodação, pragmatismo como risco. Você vê maximalismo, dogmatismo como risco. O conflito é mais profundo do que certo versus errado. Aqui nessa parte aqui, que eu não concordo com a IA, porque ela não leva em consideração as consequências dessa pressão ideológica e dessa radicalidade. Vamos pegar aqui o Brasil. Quantas pessoas, eu não lembro o número exato, mas ainda tem muita gente na miséria, ainda muita gente em situação precarizada, ainda precisa muito melhorar a questão dos empregos, dos subempregos, tem muita coisa ainda que precisa melhorar no Brasil. Quando um governo como o do Lula, que não tem uma margem de manobra grande, todo mundo sabe disso, que o governo Lula está fraco, e mesmo fraco ele conseguiu acordos gigantescos, conseguiu várias conquistas, e mesmo assim esse pessoal não entende que essa pressão ideológica e essa radicalidade vai afetar o povo, o pessoal, o povo brasileiro lá da base da pirâmide. Entendeu? Essa que é a minha maior crítica. Eles pressionam o Lula, pressionam, mesmo que o Lula não vá ouvir eles, porque eles são uma ala pequena da militância, isso desgasta, isso junto com os ataques da extrema-direita, isso desgasta o governo. O que acontece quando o governo é desgastado? Ele perde poder político. Perdendo poder político, ele não consegue fornecer ações políticas para o povo pobre desse país. O que acontece? Qual é a consequência disso? É gente na miséria, é gente que não consegue sair da miséria, é gente que não consegue melhores perspectivas de vida, gente morrendo de fome, gente que não consegue pagar um aluguel, que fica na rua, entendeu? Então, esse tipo de atitude radical, essa galera dogmática, eles ignoram o básico, que é o que a esquerda precisa defender, que é o povo não passar fome, que é o povo ter um mínimo de dignidade para poder ter um trabalho registrado, conseguir poder bancar uma casa para morar, entendeu? Mais para frente conseguir uma casa própria, ter acesso ao SUS, entendeu? Esse pessoal eles não entendem. E aí aonde é que tá por que eu acho que eles ignoram essa parte? Tanto por conta do dogmatismo meio que aquela paixão, né, que a esquerda tem na pessoa, talvez uma mistura de alienação, né, que o próprio Breno Altman faz, quando ele ignora a análise material e parte para essa demagogia,
com o público dele, a parte de alienação. E por que esse pessoal ignora isso? Porque é classe média. É uma classe média para cima que basicamente não entende como que funciona o Brasil. Não sabe a pobreza do Brasil, eles não viveram na pele, talvez nunca viveram de aluguel, entendeu? E esse pessoal, por conta disso, eles não conseguem entender que essas ações deles, elas ferram com o pessoal que está mais lá embaixo. As pessoas podem morrer por conta dessas, eles podem favorecer as chances dessas pessoas passarem fome, dessas pessoas morrerem, dessas pessoas se ferrarem, desse povo pobre que está na miséria nesse país. E esse pessoal não entende isso. Eu não estou dizendo que o cara dogmático, o cara mais radical, o cara mais à esquerda, ele não deve ser mais de esquerda. O que eu estou dizendo é que eles precisam agir de forma mais estratégica. Eles precisam calcular o que é que faz sentido, o que é que não faz. Eles poderiam aprender a compor mais com o PT. Uma questão interessante. Esse pessoal poderia montar um comitê de esquerda, mais à esquerda, que fizesse reuniões frequentes com o PT. Nessas reuniões seriam traçadas estratégias. O PT poderia passar informações até onde desce, porque é claro que não pode passar tudo, né, de informação referente ao governo. A partir dessas informações, esse comitê da esquerda mais radical iriam traçar estratégias de como eles poderiam tensionar o governo de forma a favorecer o governo a conseguir mais poder político para conquistas realmente possíveis. Entendeu? Essa questão aí da Terrabras, que até onde eu vi, em nenhum momento tinha nada no papel referente a isso, parecia mais uma vontade da militância ou algo assim. Eu não cheguei a ver essa informação, porque eu não estou falando exatamente sobre isso. Como essa questão da Terrabras, como outras questões que são absurdas ou irreais para o momento, não faz sentido pedir isso, cobrar isso do governo, entendeu? Eles teriam que fazer uma estratégia para poder ver o que vale a pena cobrar, tensionar o governo, para que o governo aprove aquilo, que é uma coisa que já vai ter alguma chance, e não coisas impossíveis para a realidade atual. Mas ninguém faz isso. É uma revolta performática, um dogmatismo performático, que fica ao léu, não tem nenhuma consequência construtiva e só serve para alienar esse pessoal mais novo que está entrando na política agora e está se encantando pela esquerda, pelo idealismo da esquerda, entendeu? E ignora essas questões práticas, essas questões de eficiência. Ignora o mais pobre, ignora o mais ferrado, entendeu? É por isso que eu fico tão chateado, eu fico tão bravo com isso, entendeu? Isso me revolta muito, cara. É tudo voltado para uma revolta vazia, sabe? E isso me deixa sem muita perspectiva de futuro para a esquerda no Brasil, que é o que eu já tinha falado lá no primeiro vídeo, entendeu? Mas agora só terminando aqui de ver a análise da IA, ela falou do contraponto, aí ele fala onde a análise fica forte. Governar dentro do sistema liberal democrático impõe limites reais, e também discursos muito maximalistas podem gerar desgaste sem ganho concreto. Aí onde a análise pode exagerar, que eu já expliquei, né, porque eu não concordo. E aí ele dá o resumo. Conseguindo a negociação voltar a favor. Aí aqui, eu peguei essa informação aqui numa outra IA, que eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, aqui ele vai falar o que é o PL 2780/24, minerais críticos e terras raras. O PL tal cria a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos. O objetivo oficial é transformar o Brasil em uma potência na transcrição energética, já que temos as maiores reservas do mundo de minerais, como lítio, nióbio e terras raras, essenciais para baterias e tal, e aí o pessoal já está por dentro disso, né? Onde mora a polêmica? A Terrabras sumiu. Setores da esquerda, PSOL, PCdoB e analistas como Breno Altman exigiam a criação de uma estatal, a Terrabras,
para que o Estado controlasse 100% da extração e do refino aos moldes do que a Petrobras foi no passado. O acordo do PT. O governo Lula negociou com a Câmara e aceitou retirar a criação da estatal do texto. Em troca, o PT conseguiu incluir no projeto incentivos fiscais pesados, cerca de 1 bilhão por ano, para que as empresas sejam obrigadas a industrializar o mineral aqui no Brasil, em vez de apenas exportar a pedra bruta para a China. A crítica dogmática. A esquerda radical chama isso de privatismo e capitulação. Para eles, ou é estatal ou é entrega. E aí aqui ele fala da visão do materialismo. O governo não tem maioria no Congresso para aprovar uma nova estatal gigante hoje e nem tecnologia nacional imediata para o refino. A lógica do PT foi: se eu não posso ter a estatal agora, vou usar o mercado para criar a indústria, gerar emprego e garantir que o lucro tecnológico fique aqui. É simples. Mas esse pessoal, eles ignoram essas questões, sabe? E isso me chateia bastante. Aí a questão aqui do acordo do PT. Eu não chequei essa informação, tá? Mas supondo, que isso aqui não é verdade. Fica de exemplo, sabe? Fica de exemplo do porquê, uma das questões do porquê o PT votaria a favor disso aqui. Porque foi feita uma negociação e que de alguma forma o PT conseguiu pelo menos incluir no projeto incentivos fiscais pesados para que as empresas sejam obrigadas a industrializar o mineral aqui no Brasil, em vez de exportar a pedra bruta. É isso. Custava o Breno Altman fazer uma análise mais concreta para trazer a verdade lá para o post dele, ao invés de fazer demagogia, ao invés de querer só inflamar o pessoal lá, ocultando, deixando de passar informação. Ele poderia usar, só dar um exemplo. Isso, mesmo que isso aqui não seja essa informação concreta, é um exemplo. Entendeu? Então é muito complicada essa questão da esquerda dogmática. Eu realmente não sei como isso poderia ser solucionado. Eu acho que talvez a forma de solucionar isso seria esse pessoal da academia, né? Como o Breno Altman, pensar 2 vezes, né? E mostrar que esse tipo de atitude de não mostrar a realidade, não fazer uma análise mais concreta, uma análise mais material, de entender como que funciona o governo, explicar para o pessoal da militância como que funciona o governo, é muito mais produtivo do que fazer esse tipo de... Na minha opinião, é até uma baixaria isso que ele faz. É um absurdo, é ridículo. Isso afeta indiretamente, mas afeta o pobre lá embaixo. O governo Lula precisa de apoio, cara. Entendeu? Não dá. Esse tipo de atitude é inaceitável, sabe? Então eu concluo por aqui. Eu acho que eu já consegui passar minha mensagem. Como meu canal é novo, eu não sei se vai ter algum comentário, mas se alguém quiser fazer algum comentário concordando ou discordando de forma honesta e respeitosa, eu estou todo aberto aí para discutir. Porque eu gosto muito de repetir que eu sou só um aleatório, entendeu? Mas coisas básicas assim, que chamam muito a minha atenção, eu me vi na necessidade de começar a falar. Porque ninguém fala. Poucos falam. E eu também, é bom até para rebater esse pessoal, que como até o próprio Altman falou, que assim como existem webcomunistas, existem webpetistas. É claro que existem webpetistas e petistas que não aguentam mais essa perseguição webcomunista e vão reagir na mesma moeda, entendeu? Mas eu queria mostrar que também existe gente que defende o PT, que é coerente e que sabe fazer uma análise concreta, ou pelo menos tenta, que rebate as atitudes de dogmáticos como Breno Altman. Tá ok? É isso. Espero que tenha ficado claro o que eu quis passar. Falou.